Fala comigo, Sérgio. Hoje eu e meu grupo iremos comentar e explicar um pouquinho sobre a lógica fuzzy. Eu irei, então, definir, afinal, o que é essa lógica. Ela também conhecida como lógica difusa, ela é basicamente uma extensão da lógica tradicional, do qual ela lida, então, com a imprecisão e incerteza de situações, de sistemas do mundo real. Sendo assim, os seus valores, eles variam gradualmente entre o verdadeiro e o falso. Então, sendo desse modo, uma forma de lógica multivalorada, no qual os valores verdade das variáveis variam, pode ser qualquer número real, entre o 0 e o 1. Desse modo, não ficando estritamente somente nos números binários, nos dando, sim, mais possibilidades e o principal, precisão. Ela é especialmente útil em sistemas no qual os limites entre as categorias, entre as condições de determinado sistema, não são bem definidas, como, por exemplo, em sistemas de tomada de decisão, de análise de dados e também em sistemas de controle. Então, ela é basicamente uma maior aproximação do raciocínio humano, no qual, então, ela pode ser empregada também em sistemas computacionais e na própria engenharia, como exemplo, já que a incerteza é uma constante. Agora eu vou passar para a Ana Clara, que vai falar sobre o contexto histórico. Gente, meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre o contexto histórico da lógica difusa. Ela foi criada pelo matemático Loftzad em 1965 com o objetivo de tirar a subjetividade e a ambiguidade da lógica booleana. Ela foi criada com os conjuntos de fuzzy e a lógica, e foi criada para tirar toda aquela imprecisão da lógica booleana. O nome da artigo publicado por Zed era Fuzzy Sets, e nele foram possíveis usar em diversas aplicações em diversas áreas. Hoje eu vou falar sobre alguns exemplos da lógica difusa, né? Que ela se utiliza ali muito em gráficos. Tem ali o tipo triangular e o trapezoidal, e tem o de sino. Eu peguei um exemplo aqui de gráfico triangular e trapezoidal para representar a estatura. Porque na lógica booleana, né, que é a lógica tradicional, é de valores ou de 0 ou de 1, né, em binários. Então, tipo, ou a pessoa seria baixa ou a pessoa seria alta. Na lógica difusa, a gente tem também os gráficos que podem ser de 0 até 1, ou seja, de 0 a 1 pode ter outros valores, diferentes, né, da booleana. Bom, aqui, por exemplo, uma pessoa de 1,40 vai ser sempre baixa aqui nesse gráfico, ela não é considerada nem média nem alta. Mas assim que a pessoa começa a passar de 1,60, ela pode ainda ser tanto considerada baixa como pode ser considerada média, né? Porque a gente vê que o gráfico da média está crescendo. Quando ela chega aqui no 1,70, ela tanto pode ser considerada média aqui, tipo média, mas depois dos 1,70 ela pode ser considerada alta também. Isso dá para a gente usar esse gráfico, por exemplo, e saber estatura de diferentes países. Por exemplo, aqui uma pessoa de 1,70 é média, mas por exemplo nos Estados Unidos seria baixa, que a média estatal lá é mais alta. Assim como ele vai crescendo, por exemplo, aqui em 1,80 ele ainda está médio porque ainda pode representar um país, por exemplo, eu dei exemplo aqui dos Estados Unidos. Assim que ele vai crescendo aqui, depois dos 80 a pessoa já é considerada alta, né? Não tem mais essa diferenciação. A gente também tem o gráfico de sino, que a gente pode perceber que ele é mais crescente, né? Isso aqui a gente pode representar, por exemplo, o negócio de curva. Na lógica booleana, a lógica tradicional, ou vai ser, por exemplo, ou vai ser branco ou vai ser preto. Ponto final. Mas aqui na lógica difusa, a gente pode usar, por exemplo, assim. Aqui no 0 vai ser branco e assim que vai crescendo, vai começar o gradiente de cor, né? Vai ser ali o cinza, cinza claro, cinza escuro, até chegar ali no preto. Então, na lógica tradicional, ou vai ser branco, vai ser preto, ou vai ser 0, vai ser 1, e na lógica difusa, pode ali ter tanto valor, tanto de 0 até 1. A lógica fuzzy é frequentemente usada em controladores de máquinas, inteligência artificial e software de negócios. Ela imita a tomada de decisões humanas, mais frequentemente para a tomada de decisões mais complexas. Ela consegue chegar a um resultado utilizando dados imprecisos, ela necessita de menos requisitos de software do que a lógica booleana.
Ou seja, vamos falar sobre a desvantagem do conjunto fuso. A maior desvantagem dele é a sua grande complexidade. O porquê da sua grande complexidade? Porque engloba no seu conjunto uma grande quantidade de elementos. Que isso em si não pode ser visto como uma desvantagem e não pode ser visto como uma desvantagem. Ele, por ser um conjunto muito foda, a única desvantagem dele só é a sua complexidade. Eu vou passar para a Lídia agora. Eu vou falar sobre os conjuntos difusos e, como eles estão. E os conjuntos difusos, eles são uma generalização dos conjuntos físicos, que podem ter essa definição por enumeração de todos os elementos que estão no universo, aqui o exemplo, ou por uma relação bem definida entre todos os elementos do universo, aqui também tem um exemplo. Também pode ser feito pelo predicado de lógica clássica bivalente, aqui, e também uma das mais importantes é pela função de pertinência, onde é definido o universo por 0 e 1. E 0 é tudo que não faz parte do universo, e 1 é representação total do universo. Aqui tem um gráfico que demonstra isso. Os tipos de função de pertinência são o triangular, o sino e o trapezoidal. Os conjuntos difusos, eles também são um conjunto de conjuntos que os elementos do conjunto, no caso, eles têm valor de pertinência, ou seja, valor de 0 e 1. E como eu já disse, 0 representa tudo que está no universo e 1, ele representa todo o universo. Pronto, é isso. Bom, agora eu vou explicar para vocês o sistema baseado em regras fuzzy, ou seja, como que a máquina processa todas as informações que a elas são dadas. A gente vai descobrir isso aqui agora. Rapidinho, tem só 4 etapas isso aqui, simples, básico. Tem a fusificação, depois a gente tem que passar para a base de regras, módulo de inferência e, por último, para obtermos todos os nossos resultados, a desfusificação. Bom, a fusificação é um processo no qual o usuário vai passar para mim variáveis, tá? Correto? E cada uma dessas variáveis pode ter os seus termos. É claro, por exemplo, a variável temperatura. Eu tenho uma variável aqui, temperatura, e ela pode ter 3 termos, o termo alto, baixo ou médio. Cada uma dessas variáveis aqui, ela vai ser mapeada de acordo com uma função de pertinência, na qual as mais usadas são trapezoidal e triangular. Essas funções aqui, elas são definidas de acordo com o objetivo do programa, o critério que o programador fez. Bom, no campo dessas variáveis aqui, a gente vai ter um domínio, correto? É um conjunto, então não tem como falar de conjunto sem falar de domínio, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, aqui é um domínio variável, assim como as variáveis, correto? Então, por exemplo, eu dou um questionário para você, fala assim, quantas horas por dia você vai ao banheiro? Aliás, quais horas do dia você vai ao banheiro? Então, eu vou ter uma variável, sei lá, horas por dia que você vai ao banheiro, com domínio 0,24, porque nós temos 24 horas. Bom, agora a gente tem o sistema de base de regras, que é onde tudo acontece, onde todo esse processo aqui é possível, correto? É nele aqui que são definidas as regras de sintão, que são o básico disso aqui para ela funcionar, correto? Para ela tomar decisões. Bom, essas regras, elas são feitas com base em métodos. Temos o método Mandani e o método TSK. O método TSK ele usa conceitos fuso e não fuso. O método Mandani é mais simples, porém não convém muito a explicar. Bom, as regras aqui, elas são feitas de acordo com o objetivo do meu programa. Então, se eu tenho um objetivo traçado, eu tenho uma regra específica para ele. Correto? Para eu obter essas regras, porque elas não vêm prontas, eu não falo assim, variável X, então é uma regra. Não é isso. Temos uma variável, a gente tem que combinar os termos de cada variável para obter essas regras. Mas quantas regras vão ser necessárias? Bom, isso aí é o seguinte, você vai combinar a quantidade de termos de cada variável. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 termos em cada variável das 5 que eu inventei aqui na minha cabeça agora. Bom, e eu vou elevar
essa quantidade de termos em cada variável pela quantidade de variáveis. Então, para 4 variáveis com 3 termos cada, nós temos 81 regras. Depois de base de regras, o valor é armazenado no módulo de inferência. No módulo de inferência, ele vai vir para a descodificação, que é o processo mais ridículo que tem. Você não quer abrir. Bom, aqui a gente vai ter um domínio de 0 a 100. Por que 0 a 100? Pois é, nem eu sabia, mas agora eu sei. Bom, 0 a 100 é porque o resultado que vai ser recebido aqui vai ser em porcentagem. Ah, faz sentido. Faz sentido agora. 0 a 100 vai ser em porcentagem, correto? Ele vai me dar um resultado que era em uma lógica aqui, em um conceito fuse, em um não fuse, no formato de porcentagem. Então fica muito mais fácil de analisar os dados assim, correto?